Capítulo 34. 2. Hino desumano. Vossa Senhoria, nós colocamos todos os barris de pólvora dentro da caverna. Bom. Detone-os com cuidado. Tenha certeza de manter a sua segurança como a maior prioridade. Sim. Detone os explosivos. Os magos apontaram para a entrada da caverna e em sincronia atiraram um feitiço elemental. O alcance mágico dos feitiços mágicos era de 50 metros. As bolas de fogo voaram por uma distância considerável e explodiram dentro da caverna. Bolom! O som alto de uma explosão reverberou e sacudiu a montanha rochosa. Pólvora feita de carvão de nitrato de potássio. Junto a ela, o barril também continha pedaços de metal e de pedra. Apesar de serem trabalhosos de se utilizar em uma batalha de verdade, eles eram úteis para derrubar as fortalezas inimigas como agora. O castelo do Lorde Demônio Dantalion foi ao chão diante de meus olhos. Entretanto, era impossível derrubar uma montanha inteira, então simplesmente fiz a entrada da caverna desabar. Só com isto eu já estava satisfeito. Comovido, meu ajudante falou enquanto assistia ao espetáculo da base da montanha colapsando. Isto é incrível, realmente era mesmo. Foi uma expedição perfeita do seu início até o fim. Agora seria impossível para o Lorde Demônio Dantalion se recuperar. Ele não só perdeu todas as suas tropas, mas também perdeu a sua fortaleza. Desta forma as medidas de segurança do Marquês de Rosenberg estavam completas. A emoção conhecida como misericórdia não existia no meu coração. Esta é a lei da selva. É óbvio que os humanos sejam hostis contra os demônios. Aceite sua derrota obedientemente, ó débil Lorde Demônio. Todas as tropas. Vamos voltar para casa. Os trombeteiros, transbordando de alegria, assopraram seus instrumentos com toda a força. Recebendo a luz refrescante do meio-dia, meus soldados marcharam felizes. E como o vento estava assoprando agradavelmente, tudo estava perfeito. Era isto mesmo. Já era outono, as folhas ficavam vermelhas e os fazendeiros iam aos campos. Era a estação em que todos os seres colhiam suas próprias vidas. De fato, o mesmo valia para minha vida, que continuou avançando por meio de campos de batalhas e arenas por mais de 50 anos. Eu desejava morrer em um campo de batalha. Eu gostaria de ser colocado para descansar junto aos outros guerreiros. Mas, muito obrigado, Vossa Graça. Ó grandes deuses! Por permitir a este homem indigno a oportunidade de deixar algo para o seu povo antes de sua morte. Eu só posso ser grato. Eu fiz uma oração aos deuses mentalmente. Se por acaso, depois de dar a cura à minha população, depois de salvar minhas terras, eu pudesse então cerrar lentamente meus olhos. Se este era o meu destino, então isto também não seria nada mal. De fato, nada mal. Eu estaria deixando esperança para a nova era e a nova geração. Este último papel dado a um velho não era excepcional. General. O time de reconhecimento retornou com urgência. Enquanto eu estava refletindo sobre como eu deveria dividir a herança entre meus filhos e filhas, meu ajudante me deu um relatório. Sua voz estava bastante aguda. Por algum motivo, uma feição de atordoamento havia tomado seu rosto. O time de reconhecimento. Não deveria nada digno de ser relatado a esta altura do campeonato. O que foi? Forças inimigas apareceram. Encontramos forças inimigas à frente. Com o grito do meu ajudante, o ar nos circundando esfriou. Eu podia sentir que os soldados ao nosso redor ficaram surpresos e estavam encarando o ajudante. Eu também estava chocado, mas deliberadamente mantive o rosto calmo. Se o comandante tremesse de ansiedade, então esta ansiedade se espalharia instantaneamente para todas as tropas. Em outras palavras, seria uma doença mais aterrorizadora do que a peste negra. Parece que agora precisamos mudar o clima aqui. Acalmem-se. Vocês já se esqueceram. Nossa guerra não termina até que retornarmos para nossas casas. Enquanto a batalha não terminar, o inimigo pode aparecer de qualquer lugar. Isto é óbvio. Qual o motivo para começar uma confusão? Minhas desculpas. Assim que meu ajudante abaixou a cabeça, as tropas que estavam prestes a se desarranjarem rapidamente recuperaram o fôlego.
Meu ajudante recebeu a bronca no lugar dos outros soldados. Mas isto também era um papel de suma importância dos ajudantes de campo. Deu o relatório com mais detalhes. Diga-me onde estão localizadas as tropas inimigas e a força militar estimada deles. Sim, general. As forças inimigas estão paradas na área com colinas por onde nossas tropas passaram ontem. O número deles se aproxima de 3.000. Eu mal consegui me impedir de arregalar os olhos. O sentimento de sangue saindo do meu corpo me dominou. A razão para eu ainda conseguir manter a compostura se devia unicamente ao fato de eu ter passado toda a minha vida em campos de batalha e arenas. Se eu não tivesse estas experiências, então eu provavelmente teria gritado de uma maneira degradante. Você realmente disse 3.000 mesmo? Entretanto, eu não conseguia controlar completamente o senso de urgência na minha voz. O estado de espírito estava ruim. Eu podia sentir o receio dos soldados ao meu redor. Eu podia até mesmo ver o rosto pálido do comandante de uma companhia. Sim. A equipe de reconhecimento relatou claramente que eram 3.000. Mantenha a compostura. Sempre havia a possibilidade de o relatório estar errado. Eu já passei por algo assim antes. Depois de descobrir que as forças inimigas que nós passamos a noite inteira lutando brutalmente contra, tinham uma força militar 3 vezes menor que a nossa, toda a tensão no meu coração desapareceu. Nem sempre os 5 sentidos humanos eram precisos. Ainda estava cedo demais para entrar em pânico. Isto é bem difícil de acreditar. Por ora, eu darei uma ordem para todas as tropas. Eu fiz questão de me esforçar para fingir uma atitude calma. Estes soldados não tinham outra escolha senão passar suas vidas sob minhas asas. Sem uma ordem, eles ficariam ansiosos. Ou seja, era possível apagar a ansiedade utilizando um comando. Nós vamos sair desta floresta o mais rápido possível. Todos os soldados avancem tendo em mente a possibilidade de haver uma batalha. Sim, general. Todos os soldados. Avancem à velocidade máxima. Marchem à frente à velocidade máxima. Nossas forças passaram pela floresta rapidamente. 2 horas depois, nossas tropas chegaram à região de colinas e testemunharam uma visão completamente inacreditável. Do outro lado da colina, realmente havia uma formação de cerca de 3.000 soldados aguardando seriamente a nossa chegada. General, o ajudante olhou para mim com o rosto tão pálido quanto mármore. Nossa força militar era de cerca de 1.400 homens. Comparado ao inimigo, nós éramos 2 vezes menor. Era óbvio qual lado venceria. Estava claro para os comandantes de companhia, e também era evidente para os soldados. Se recomponha, George. Ser um comandante de verdade é ser capaz de fingir ignorância até mesmo neste tipo de situação. Os comandantes precisam agir como se não soubessem a verdade que todo mundo obviamente sabe. É claro, este é um papel angustiante. Mas era a única forma que eu poderia assumir responsabilidade. Ajudante. Por que você acha que as forças inimigas apareceram ali? Perdão? Se eles possuem uma força militar de 3.000 soldados, então seria no mínimo apropriado que eles tivessem aparecido mais cedo. Eles tinham várias oportunidades para nos aniquilar. Entretanto, as tropas inimigas chegaram depois de termos pilhado e destruído a sua fortaleza. Não importa como você interprete isto, é um manejamento de tropas anormal. Isto é verdade, general. Todos soldados, escutem minhas palavras. Eu gritei forçando o meu pescoço. De uma só vez, todos os soldados viraram para me olhar. Este momento era importante. Era a minha única oportunidade de prevenir que os seus espíritos de luta desmoronassem. Vamos apostar a jogada da vitória nisto. Estes soldados inimigos à nossa frente acabaram de chegar neste campo de batalha. Eles queriam nos bloquear, mas estávamos um passo à frente. Nós conseguimos destruir a sua fortaleza. Não importava se isto era verdade ou não. Dar vigor para os meus soldados, este era meu único objetivo. Na verdade, ao invés disto riam alto deles. Nós conseguimos e eles falharam. E acima de tudo, nós descansamos o suficiente e nossa energia está boa. Mas já que eles acabaram de chegar ao campo de batalha, eles ainda estão cansados.
Se nós atacarmos agora, então a vitória estará ao alcance de nossas mãos. Os soldados se remexeram por um momento até que por fim, as suas feições começaram a ficar firmes um de cada vez. Bom. O espírito de luta voltou para os seus olhos. Vamos lá, meus soldados do norte. O povo aguarda a nossa volta. Chutem as bundas destes anões gordos desgraçados. Batam nas traseiras deles e abusem deles. De acordo com os boatos, dizem que os anões gemem como porcos cruzando. Nós humanos não deveríamos ensinar a estes suínos o que são homens de verdade. Os soldados responderam com um rugido. Ao invés de uma justificativa grandiosa, às vezes era mais efetivo simplesmente cuspir xingamentos contra o inimigo. Nós não seremos reprimidos em uma disputa de vigor. Assoprem as trombetas de foles. Buuau, buuau, o som das trombetas de chifre ecoou pelas vastas colinas. Era o barulho que desde 700 anos atrás simbolizava o início de uma guerra. Era isto mesmo. O povo de nossas terras venceu por 700 longos anos de história e agora estamos aqui. Nós não seremos facilmente derrotados. Toda a cavalaria, avancem.